Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tua vida e a tua casa serão tocados pela glória de Deus. Aonde há medo, aonde há ansiedade, que seja removida agora, pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Todo ataque espiritual à mente, todo ataque espiritual à saúde, todo ataque espiritual à família, nós damos uma ordem: retroceda, caia por terra, e oramos agora por céus abertos sobre a tua vida e sobre a tua família. Consagramos essa noite ao Senhor e declaramos o que a tua palavra diz, que nós e a nossa casa estamos totalmente guardados e protegidos pelo Senhor. Como está escrito, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu Pai, tem livramento nessa casa, tem proteção sobre esta vida, no nome de Jesus. O Senhor nos guarda. Enquanto dormimos, Ele trabalha. Enquanto descansamos, Ele cuida de todas as situações, problemas, pendências e seja lá o que for na vida dessa pessoa. Eu oro declarando: tudo está agora sendo visitado pela abundância de Deus, pelo sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E também oro, Pai, por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, tu cura, e a nossa fé está em ti, e nós oramos por cura, cura no sangue, cura nos órgãos internos, cura na coluna, nos braços, pernas, cura em o nome de Jesus Cristo. Sim, nós cremos que o Senhor cura e dizemos a toda enfermidade, a todo câncer, a toda alergia, a todo tipo de problema de saúde, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se, invocamos o nome de Jesus aqui. Sim, chamamos por Jesus, invocamos o nome poderoso do nosso Salvador, daquele que é, daquele que ressuscitou, daquele que está na nossa vida, daquele que nos deixou o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Nós cremos nele, nossa fé está nele, cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão e única e exclusivamente por Jesus. Senhor, te damos graças por essa noite, graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, graças porque o Senhor não tem largado da nossa mão. E consagramos a Ti, Pai, o mês de agosto, para que seja um mês especial, para que seja um mês de virada, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de milagres, de multiplicação de bênçãos, de vitória, de acréscimo do céu sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E declaramos, ó Deus, que tememos o Teu nome e que não há nada nem ninguém que se compare a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti com todo o nosso coração, humildemente, reconhecendo, ó Deus, que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Se Jesus é o Senhor da tua vida, se Jesus é o Senhor da sua casa, declare aqui nos comentários: Ele é meu Senhor. Escreve aí: Jesus é meu Senhor. Declare com toda a fé do seu coração. Coloque tua fé nele. Você pode estar nos vícios, você pode estar numa situação complicada. Chama por Jesus. Ele vai até você. Chama por Jesus. Chama por Jesus. Você verá a ação dele em favor da tua vida, em favor da tua casa. Glória a Deus. Estamos no nosso propósito. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. As pessoas constantemente me perguntam aqui por que estamos orando por agosto. Hoje me perguntaram novamente aqui por que estamos orando por agosto. Bem, desde o primeiro dia do ano nós temos apresentado um mês a Deus. Então hoje nós estamos apresentando o mês 8 porque estamos no 8º dia de oração.
Então nós consagramos o dia, mas também lançamos uma oração para o nosso futuro. É por isso que estamos orando cada dia, tanto na oração das 6 da manhã, quanto na oração das 18 horas. Amém? E eu quero dar um testemunho aqui para você, para a glória de Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e o Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui. Eu recebi o testemunho da Cláudia e ela escreveu assim: venho testemunhar nos 12 dias de clamor. Coloquei meu esposo em oração, pois ele estava há cerca de 3 meses sentindo um caroço na garganta, e com 6 dias de clamor, ele comentou que não estava mais sentindo o caroço. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por ter me respondido. Deus é fiel, Cláudia. Jesus está vivo. Também recebi o testemunho da Vilma. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, por meio da campanha Carta para Deus, ganhei uma causa na justiça que estava parada desde 2016. Você já notou que esse propósito da Carta para Deus, nós tivemos tanto testemunho nos últimos 30 dias, o que eu ando recebendo de testemunho daquela carta para Deus. Amém? Nós estamos vivendo milagres para a glória de Deus. Você vê a importância de você entrar num propósito com fé, de você mergulhar num propósito como esse que nós estamos agora? Olha o que Deus está fazendo. Olha quanto testemunho bonito da carta para Deus. E desses 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, você vai ver também o que Deus vai fazer aí. Você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Antes disso, eu quero pedir que você compartilhe também com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes. Se puder mandar para 100 contatos, para 200, não sei quantos contatos tu tem, mas tenho certeza de uma coisa, talvez você tenha amigos que eu não conheço, certo? Então compartilhe. Alguém está precisando próximo de você de uma palavra, pega o link da oração, tem uma setinha aí, né? Tem um botão aí, e quem está assistindo até pela televisão, pega o teu celular aí, pega teu celular e compartilha pelo teu celular também, em nome de Jesus. Assiste na televisão, mas compartilha também pelo teu celular, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra sobre sensibilidade espiritual. Eu acredito que as pessoas estão muito desconectadas do que Deus fala com elas, desconectadas de sentir Deus, de sentir a presença de Deus. Aí alguém pode dizer assim: não, mas nós andamos por fé e não por vista. Concordo, creio nisso também, mas não podemos esquecer que a sensibilidade espiritual é fundamental para a nossa vida, porque há momentos da nossa vida que, se nós não sentirmos a força de Deus na nossa vida, nos tocando, nos impulsionando, fica difícil. Fica difícil diante do combate espiritual. Fica difícil diante das oposições, diante das injustiças e diante da maldade. Eu acredito que o Espírito Santo, ele não é alguém que só habita em mim, que aceitei Cristo como meu Salvador, mas ele também se manifesta. Eu posso sentir a presença de Deus, eu creio nisso. E muitas pessoas, elas ignoram totalmente, sabe, Deus falando com elas, ignoram o sentir espiritual, ignoram até mesmo o discernimento que Deus dá para elas no Espírito. Existem 2 passagens que eu quero compartilhar com você. Uma delas está em Juízes capítulo 16, verso 20, que diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão era um homem muito forte, era respeitado pela força. Bom, ele chegou nos portões de uma fortaleza, arrancou os portões e subiu uma montanha com aqueles portões, só para mostrar a sua força. Deus havia dado para ele um talento especial. Ele tinha uma força sobrenatural. O Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão. E nenhuma vez os filisteus conseguiam prevalecer contra ele. E ele protegia assim Israel. No entanto, a Bíblia diz que ele começou a sair da palavra.
ele começou a andar fora do propósito, a andar fora do desígnio de Deus. E quando ele começou a andar fora do desígnio de Deus, se misturando com gente que não era para ele se misturar, começando um relacionamento também que Deus não queria que ele começasse, então ele começou a cair no favor de Deus. E chegou o ponto que chegou às últimas, podemos dizer, quando ele revela o seu segredo. Sansão, ele tinha um voto, o voto do nazireu. E ele não podia revelar o voto dele com as pessoas, porque era algo especial, era algo que era uma intimidade que ele tinha com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, tenha cuidado quando você revela algumas intimidades que você tem com Deus. Nem todos vão entender, nem todos vão aceitar também aquilo que Deus fala com você no secreto. Até acredito, e aqui vai um recado muito importante para cada um que me acompanha aqui, tem coisas que Deus nos mostra que não é para a gente falar, é para a gente só orar. Isso é uma coisa que eu quero ensinar para você, porque às vezes tem pessoas que têm uma visão aberta, Deus revela coisas para elas, e elas chegam, né, ao seu líder espiritual, elas chegam a alguém e dizem, olha, eu vi isso, isso, isso e isso. E às vezes a pessoa não vai interpretar bem aquilo, porque primeiro, às vezes ela não tem essa sensibilidade espiritual que você tem, ela não tem esse discernimento, ela não tem as mesmas experiências que você, ou às vezes ela não acredita da forma como você acredita. E se você falar para ela, sabe, ela pode levar para outro lado e você passar por um descrédito. É por isso que tem certas coisas que Deus nos mostra, que Deus nos revela, que nós devemos só orar. E claro, falar quando temos certeza e quando o Espírito Santo de Deus nos direciona. Daí sim, mas mesmo assim, quando o Espírito Santo nos direciona, nós devemos ter muita cautela no que vamos falar, na forma também que vamos compartilhar. Eu acredito que tudo que Deus nos mostra e nos conduz a entregar ou, sabe, a ser usado por Deus, tem que ser com ordem e com decência. Então aqui essa é uma dica muito especial para você aí, que tem um dom de Deus, que Deus mostra muita coisa para você. E por que eu estou falando isso? Porque Sansão, ele perdeu completamente a sua sensibilidade espiritual. E a Bíblia diz que Dalila armou uma armadilha para ele. Ela estava em conluio com os filisteus e atou ele na cama, cortou os cabelos dele, e quando ela disse, Sansão, os filisteus vêm aí, ele não conseguiu sair daquelas cordas, e ele foi levado preso, e ali humilharam ele, e ali houve uma derrota. Sabe por quê? Houve uma derrota porque ele não percebeu que Deus estava deixando ele. Ele não percebeu que ele estava perdendo o que era de mais importante, que era a presença de Deus na vida dele. Às vezes estamos perdendo a presença de Deus na nossa vida também. Estamos perdendo a presença de Deus por muitas vezes sair do propósito, não seguir a visão de Deus para nós, por muitas vezes seguirmos o nosso ego, a nossa vontade, e somos dominados por ódio, por raiva, por ressentimentos. Tudo isso, de alguma maneira, vai bloqueando, vai nos privando da graça de Deus. Mas não para aí. Em Lucas capítulo 24, versos 16, a Bíblia diz assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando Jesus ressuscitou, nem todos puderam vê-lo. E sabe por quê? Porque a sensibilidade espiritual, a falta de intimidade com Deus, a falta de se relacionar com as coisas espirituais, torna você uma pessoa insensível para a presença de Deus. Então muitas vezes Deus está falando no culto e você está pensando que você está numa palestra. Muitas vezes
Deus quer falar com você, Deus vem e traz um pensamento a você e você ignora aquele pensamento. Você ignora, sabe, aquela revelação, aquela impressão que o Espírito Santo deu e colocou em você. Por quê? Porque os seus sentidos espirituais estão embrutecidos. Você tem andado tão longe de Deus, tão longe das coisas de Deus. Você tem, sabe, se envolvido com tantas coisas aqui nessa terra. E nós vemos, sabe, agora, no final de ano, nós vimos as pessoas, elas se distraindo e, claro, merecem. Cada um de nós merece ter descanso, cada um de nós merece ter um tempo de família, cada um de nós merece o melhor de Deus aqui dessa terra, mas a gente não pode deixar a nossa vida espiritual de lado. Você não pode deixar Deus de fora da festa da tua família. Você não pode deixar Deus de fora das tuas férias. A nossa fé, ela precisa ser praticada diariamente. Nós não podemos, sabe, nos envolver com as coisas aqui desse mundo e nos esquecer da santa presença de Deus. Às vezes você se envolve numa fofoca, você permite com que o seu coração seja contaminado com fofoca, com distrações, com gente falando mal dos outros, e você deixa aquilo entrar para dentro de você, e isso vai esfriando você, isso vai matando sua fé, isso vai te afastando de Deus. Você fica ouvindo certas coisas, teu coração vai se decepcionando, você vai se entristecendo e aos poucos você vai se afastando. E tudo isso, de alguma maneira começa a nos prejudicar. Tem certas coisas que nos contaminam. Eu estava lendo em Cânticos sobre as raposinhas. As raposinhas é tudo aquilo que tenta entrar no nosso coração e tenta destruir a nossa vinha, destruir a nossa comunhão com Deus. É isso que o diabo quer. O diabo quer lançar uma mágoa para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer colocar um ressentimento em você para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer que você olhe tanto para os homens a ponto de destruir a tua comunhão com Deus. Sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes sair do meio da multidão. Não estou falando de sair da igreja. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas eu estou falando de sair da multidão. Ou seja, às vezes a gente tem muito amigo dentro da igreja, tem muito amigo também fora da igreja. E às vezes é melhor, sabe, você continuar frequentando os lugares, continue frequentando a igreja, continue frequentando, sabe, aquele lugar onde você vai no seu futebol, você vai no seu beach tênis, ou seja lá o que for que você faz. Mas, sabe, terminou ali, você vai para casa e tira um tempo, sabe, para se descontaminar os ouvidos. Porque às vezes nossos ouvidos começam a se contaminar com todo tipo de coisa, com todo tipo de conversa, com todo tipo de pensamento. E isso vai, de alguma maneira, nos embrutecendo espiritualmente. Daqui a pouco o nosso coração não é mais um coração de carne, é um coração de pedra. É um coração de pedra porque viu tanta coisa, ouviu tanta coisa, e aquilo ali entrou para dentro, aquilo ali contaminou. E isso aí está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Por isso, se você quer vencer esse afastamento, essa insensibilidade espiritual, se afaste um pouco das pessoas. Isso é o que eu encontrei. Olha só, comece a se afastar das pessoas. Se afaste das pessoas e se conecte com Deus. Se afaste das pessoas e esteja próximo de Deus. Tire, sabe, um pouco desse tempo que você gasta muitas vezes até mesmo assistindo coisa que não é para assistir, vendo a vida dos outros, e vai orar, vai ter intimidade com Deus, vai passar tempo na presença de Deus. Às vezes nós vivemos mais a vida das pessoas do que a nossa vida. Vivemos mais o que está acontecendo no externo do que a nossa vida. Por isso, o meu conselho para você é só um. Tenha intimidade com Deus, para que a sua sensibilidade espiritual não venha embotar. Você sabe o que é um machado embotado? Um machado embotado é um ferro que perdeu o fio. Ou seja, por mais que ele seja letal, ele perdeu a eficácia. Quando a nossa vida espiritual se torna embotada, nós perdemos a eficácia. Permanecemos tendo fé em Deus, mas perdemos a nossa eficácia, paramos de ter respostas, paramos de ouvir a Deus, paramos de sentir a Deus. Que Deus nos guarde.
Eu sei que há dias que a gente não sente a presença de Deus e sabemos que Ele está lá mesmo assim, eu sei disso. Mas não podemos viver sem sentir a Deus, porque fomos criados não só para ouvir a Deus, mas para sentir a Deus. Então a sensibilidade espiritual para mim, ela faz parte da nossa vida. Nós somos reativos, reagimos a ambientes, reagimos a pessoas e reagimos à presença de Deus também. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que a sua intimidade com Jesus e com a palavra dele melhore muito a partir do dia de hoje. Sabe, se arrependa, peça perdão a Deus por você ter andado longe dele, peça perdão a Deus por você ter dado ouvidos a tantas pessoas e ter deixado de ouvir a Deus. Às vezes, nós estamos consumidos por sentimentos que não vêm de Deus. Estamos consumidos por pensamentos que também não vêm de Deus. Por isso, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91 e quero também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Essa semana nós vamos ter a Escola de Profetas e quem é aluno vai poder assistir online essa tremenda bênção que se chama Escola de Profetas. Eu espero que um dia você possa estar no presencial conosco. Mas se você não se inscreveu para essa escola, você pode assistir online através da nossa academia, Academia Quindo Global. É só você ir lá no nosso site www.viniciusda7.com.br e se tornar nosso aluno na Academia Quindo Global. E mais uma coisa importante, nós estamos também no novo módulo. Segunda e terça, eu estarei dando mais 2 chaves para você mudar a sua mentalidade. Então, quer crescer espiritualmente? Vem para a academia, experimenta algo novo, experimenta o toque de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra, mande aí para 10 pessoas e domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville e estou em São Paulo, já para a escola que começa amanhã. E domingo agora, nós teremos um grande culto às 9 horas da manhã na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 então, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. As tuas bênçãos, as tuas misericórdias estão sobre nós, estão sobre a nossa casa. Livra, Pai, essa família de todo o mal. Livra essa família de todo o projeto do inimigo para insensibilizá-los quanto à presença de Deus, quanto às coisas de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que aquela palavra de Efésios 5,14 se cumpra. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. Meu Deus, aviva esse lar, aviva essa casa, que a presença de Jesus comece a aquecer nos corações, que essa pessoa tenha um profundo arrependimento e se volte para Jesus totalmente, se volte para a palavra de Deus, se volte para o propósito do eterno na vida dela. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda pessoa, Pai, que por causa dos problemas, por causa das doenças ou de outras coisas, seu coração endureceu. Senhor, eu oro para que o Senhor visite ela,
para que a tua presença visite ela e que ela saiba que o Senhor é Deus fiel e que nunca abandona, nunca nos desampara. Meu Pai, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor agora. E nós consagramos a Ti essa noite, para que essa noite tenhamos a visitação de Deus na nossa vida e na nossa casa. Mas consagramos a Ti também o mês de agosto de 2026, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de bênção, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grandes oportunidades. Libera do teu favor, Pai. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Em nome de Jesus, eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado e todo aquele que está atrapalhado na vida, está sendo atacado espiritualmente, que receba o livramento e a vitória do Senhor em nome de Jesus. Oro também por aqueles que têm buscado uma provisão especial do Senhor, uma provisão financeira, uma provisão de livramento, uma provisão de oportunidade. Senhor, toque-os com o teu poder e dá vitória a eles em nome de Jesus. Amém e amém. Declare assim comigo: agosto será um mês sobrenatural. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que essa noite é consagrada ao Senhor. E que se cumpra a tua palavra que diz, Senhor, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Meu Pai, todos os assuntos que nós não conseguimos resolver no dia de hoje, nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção, pedimos solução. Oramos, Pai, para que o Senhor dê solução a pessoas que não sabem o que fazer na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento. Que o Senhor dê uma saída, Pai. Abra uma porta de escape no nome de Jesus Cristo. Dê livramento a essa pessoa. Eu também oro, Pai, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus cura. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Coloque a tua fé em Jesus. Que o poder de Deus te envolva agora. Que o Senhor restaure as tuas pernas, que o Senhor restaure a tua coluna, que o Senhor restaure teu rins, teu fígado, teu pâncreas, teu coração. Eu oro por milagres de Deus, eu oro por cura na tua pele, eu oro por cura no teu sangue, crendo que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagre. Nossa fé está nele. Nossa fé está em Cristo, nossa fé está na palavra de Cristo e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. E toda pessoa que estiver amarrada por forças espirituais, nós declaramos agora por terra todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de ataque do inimigo contra a tua família, contra o teu casamento, todo ataque de atrapalho, todo ataque de confusão, tudo aquilo que traz caos. No nome de Jesus nós damos uma ordem: saia do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e que dentro do lar dessa pessoa prevaleça a paz, a alegria, a prosperidade e as bênçãos do nosso Deus. Que a presença do Senhor te toque, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e também com o teu favor. E nós consagramos aqui, Senhor, nessa oração, nós consagramos o mês de julho a Ti, para que o mês de julho seja marcado como um mês de muitos testemunhos, de muitas oportunidades, de muitas portas que o Senhor abrirá para nós e para a nossa casa. Desejar, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada dia do mês de julho, sobre cada hora do mês de julho, e que o Senhor abençoe a nós e a toda a nossa casa. Que assim como aconteceu na casa de Obed-Edom, que a arca estava na casa dele e o abençoou em todas as áreas. Meu Deus, que não nos falte a Tua presença
e que em todas as áreas da nossa vida, em julho de 2026, nós sejamos abençoados, tenhamos a bênção do Senhor, o favor do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor na nossa vida. E meu Pai, eu quero fazer uma oração específica também agora à noite, para que o Senhor nos dê das tuas forças para continuarmos. Não queremos contar com as nossas forças, não queremos contar com a nossa capacidade. Nos empresta, Pai, um pouco de força. Nos dê força, Pai. Precisamos para continuar firmes em nosso propósito, para continuar firmes no nosso destino. No nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Pega aí o teu projeto de vida para 2026. Nós vamos apresentar a Deus agora. Amém? Pega aí teu projeto de vida. Esse meu aqui representa todos os projetos de vida de vocês. Em Provérbios 16, a Bíblia diz: consagra ao Senhor teus planos para que eles deem certo, para que eles sejam bem-sucedidos. Vamos apresentar a Deus. Senhor Deus, eu apresento diante de Ti cada projeto de vida. Consagramos a Ti e desejar, liberamos uma palavra, a palavra gratidão. Gratidão, Senhor, porque sabemos que Tu nos ouve, porque sabemos que a Tua palavra, ela abre caminhos, a Tua palavra traz rompimento. E por isso, Pai, consagramos cada projeto de vida, em nome de Jesus, a Ti. Amém e amém. Se você não baixou ainda o seu projeto de vida, está lá no meu site, é gratuito para baixar. Baixe, pegue uma caneta, escreva, certo? Tenho certeza que apresentando a Deus, você vai ver muita coisa aí. Amém? Consagra ao Senhor os teus planos, teus projetos, tuas ideias, o que você planeja para esse ano, em nome de Jesus. E eu quero agora, nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi da Solange, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: a paz, que Deus a abençoe. Já faz alguns meses que sigo o Senhor nas orações das 6 e das 18 e quero testemunhar a cura das minhas pernas. Eu tinha dores fortíssimas que às vezes não me deixavam nem dormir e quase sempre era à noite. O Senhor orou e eu coloquei as mãos e orei junto e o Senhor me curou. Nunca mais senti essas dores. Agradeço ao Senhor e a Jesus pela cura. A Ele toda a minha gratidão por tudo que já fez na minha vida e por tantas outras curas que eu achava que eram para a morte. Obrigado. Que Deus te abençoe, Solange. Jesus cura, toda a honra e toda a glória sejam dados a Ele, exclusivamente a Ele. Amém. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Cristo. Coloque a sua fé em Cristo. Coloque a sua fé na palavra de Cristo. Ele não falha. Amém? Eu posso falhar contra você, mas Cristo não falha. Coloca a sua fé em Jesus, coloca a sua fé nele e ele não falha jamais. Amém? Escreve aqui nos comentários: julho, veremos a bondade do Senhor. Escreve aí: julho, veremos a bondade do Senhor. Deus me deu uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 4, e eu quero compartilhar essa palavra com você. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Nessa palavra nós temos aqui muitos princípios que me abençoam e que vai te abençoar também.
A primeira coisa que eu vejo aqui é que essa mulher está endividada. O marido dela deixou dívidas para ela. É por isso que a gente tem que ter um cuidado. Um cuidado com as dívidas que a gente faz. Porque se você fizer muita dívida, seus filhos podem ficar depois responsáveis pelas suas dívidas. É por isso que todo negócio que nós fizermos, nós temos que pensar não só em nós, mas na nossa família. O homem morreu e endividou a mulher. E a Bíblia diz que o credor veio para levar 2 filhos dela para trabalharem para ele. 2 filhos iriam pagar a dívida dessa mulher. Mas era tudo que ela tinha, ela já havia perdido o marido. E a Bíblia diz que ela foi até o profeta Eliseu. E ela disse: eu venho aqui com um problema. Eu estou com um problema de dívida, vão levar meus filhos. E tu sabe que meu marido era teu servo. Olha só, meu marido era teu servo. E tu sabes bem, ela disse ainda, tu sabes bem que ele temia o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca vai desamparar quem teme a Deus. Você pode ter errado. Você pode ter feito o negócio errado. Você pode ter confiado na pessoa errada. Você pode ter, cometido um erro. Deus nunca desampara quem teme Ele. E um detalhe, o marido dela tinha 2 características. Ele tinha esse problema das dívidas aí, mas ele tinha 2 características muito boas. Primeiro, ele era um servo. Ele servia as pessoas. Ele servia até, inclusive, o profeta Eliseu. E a segunda característica, ele temia a Deus. Certo? Então, você pode ter se metido numa roubada, caído numa armadilha. Se você teme a Deus e se você é uma pessoa que sempre serviu de coração, Deus sempre vai te recompensar. Deus sempre vai te recompensar. Nós servimos na igreja, eu e a minha esposa, você vê, né? Ora estou em Santa Maria ministrando, ora estou em Alphaville, essa semana eu vou estar em Alphaville ministrando, em São Paulo. Por que nós fazemos isso? Né? Porque, eu vou ministrar ali na igreja, não veio nada de ministrar ali. Mas por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque eu sei que Deus sempre recompensa. Eu já servi todo tipo de gente. Eu já orei por pessoas que ficaram muito gratas. Eu já servi pessoas que não foram nada gratas comigo. Mas eu tenho feito isso porque eu sei que Deus recompensa. E um detalhe, Deus não recompensa só em vida, Deus recompensa na morte também. Porque esse homem estava morto, mas a família dele estava ali. E por ele ter temido o Senhor e por ele servir, Deus sustentou a casa dele. Deus sustentou a família dele mesmo com ele morto. Porque Deus sustenta aqueles que o servem, aqueles que temem a Ele. Então vale a pena servir a Deus. Muita gente para de servir a Deus porque não tem reconhecimento. Muita gente para de servir a Deus porque, a pessoa não vê, ela não vê retorno naquilo. Ao contrário, porque, o que as pessoas às vezes veem de servir a Deus é às vezes um desgaste físico, um desgaste emocional. Às vezes eu ministro no culto da manhã, sendo que eu já gravei várias gravações antes de ir para o culto da manhã. E quando termino o culto, eu estou quase sem voz. Quase sem voz. Quase zerado de voz. Eu tenho que passar o dia inteiro descansando as cordas vocais, para no outro dia ter voz para as minhas gravações. Mas eu sei, Deus recompensa. Tudo que a gente faz, Deus recompensa. Eu tinha, há anos atrás, um trabalho no interior, daqui do Rio Grande do Sul. Eu ia onde, a maioria das igrejas não ia. Entrava nessas estradas de chão batido, buraco, lama, às vezes de carro quebrar no meio da estrada. Aí chegava lá, fazia um culto num galpão, né? Num galpão, às vezes dentro da casa, dentro da sala, às vezes com 10 pessoas, 15, 20 pessoas.
ia lá, ministrava a palavra, sabe? E fiquei por mais de 2 anos fazendo isso, indo nas campanhas, levando a palavra de Deus no interior do Rio Grande do Sul. E eu sei que muitas das bênçãos que Deus me deu também vieram, sabe, do meu servir nessas missões. E eu estou sempre dizendo para os meus filhos, vocês podem um dia serem muito ricos, muito poderosos, muito influentes, mas nunca se esqueçam, o pai de vocês tem servido a Deus incessantemente. E se vocês querem ser abençoados, sirvam a Deus, sirvam as pessoas, porque a recompensa vem. E a recompensa não vem, sabe, só de como a gente pensa, ela vem de várias formas. Porque Deus honra aquele que serve. Talvez você diga assim, não, mas eu sirvo, sabe, as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu ajudo a igreja e o reconhecimento comigo é zero. E, sabe, às vezes até é bom o reconhecimento ser zero mesmo. Porque quem tem que te abençoar, quem tem que te recompensar é Deus. Às vezes quem espera a glória do homem, o reconhecimento do homem, tudo que recebe, muitas vezes é um elogio. Mas quando você espera por Deus, a recompensa vem dele. Vai valer a pena, vai valer a pena. Você pode ter certeza disso. Você servir a Deus, servir as pessoas. E outra coisa que eu aprendo aqui, o profeta ajudou ela e liberou uma palavra para ela. Disse para ela, deu uma instrução louca, né? Deu uma instrução bem louca. Qual que foi a instrução do profeta? Pede para os teus vizinhos vasilha, pote e leva para dentro de casa. E pega esse azeite que tu tem aí, que é a única coisa que tu diz que tem, e começa a derramar azeite sobre todos esses potes aí, porque você vai ver um milagre. E olha só, essa mulher era uma mulher que tinha relacionamento com os vizinhos. Porque ela não ia conseguir muito pote. E olha o que o profeta disse, pede para todos os teus vizinhos. Eu não sei quantos vizinhos ela tinha, mas ela obedeceu, ela foi a todos os seus vizinhos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, por pouca coisa, sabe, não se falam mais. Por pouca coisa, não sentam para conversar. As inimizades se instalam. E você nunca sabe se você um dia não vai precisar daquela pessoa. Então nós temos que ter porta aberta com as pessoas. Nós temos que ter porta aberta, nós temos que nos relacionar bem com as pessoas. E se errarmos com elas, devemos ter a humildade de pedir perdão. Mas é importante nós nos relacionarmos bem com as pessoas. É importante mantermos a porta aberta. Você pode ter tido um desacordo, sabe, com seu patrão. Você pode ter tido um desacordo com um funcionário seu. Peça perdão, mas deixe a porta aberta. Diga, olha, a porta está aberta aqui. Se um dia você quiser voltar a trabalhar ou deixar um currículo aqui, a porta está aberta para você. Essa mulher, ela tinha acesso a toda a vizinhança. Ela se dava bem com as pessoas. Nós precisamos também procurar, sempre que possível, nos dar bem com as pessoas. Ainda que algumas, às vezes, nos odeiem, né? Porque isso é uma coisa que eu descobri na vida, que há pessoas que, de alguma maneira, o inimigo vai colocar um ódio nelas em relação a você, mesmo você não tendo feito nada para elas. Sabe, o diabo sempre vai tentar lançar pessoas contra você para te odiarem, para te invejarem, para te desejarem o mal. Isso é uma coisa que a gente, sabe, não gosta nem de pensar, mas essa é a verdade. Tem pessoas que nos odeiam, tem pessoas que nos invejam, tem pessoas que falam mal, e nós precisamos ter um discernimento espiritual. E o nosso discernimento é, vou tratar bem. Pode me tratar mal, mas eu vou tratar bem. Eu vou procurar, e se bater na minha porta pedindo ajuda, vai ter minha ajuda. Vai ter minha ajuda. Essa mulher tinha um bom relacionamento, toda a vizinhança dela. Nós devemos ter um bom relacionamento com as pessoas. Nós devemos ter um bom relacionamento. E a Bíblia diz então que ela pegou e fez exatamente como o profeta disse. Pegou as vasilhas, fechou a porta. Aqui vem outro segredo espiritual. Por que essa mulher fechou a porta?
Porque tem certos milagres que acontecem no secreto. Quando Deus está multiplicando a bênção na tua vida, quando Deus está operando um milagre na tua vida, tem que ser a portas fechadas. Às vezes nós falamos coisas antecipadamente e daí o nosso negócio que estava quase certo dá errado. Por quê? Porque você se antecipou, você falou demais, você abriu a boca demais e como consequência disso, deu tudo errado. Então eu aprendo com essa mulher que ela fechou a porta. Ela fez o que o profeta disse. E aqui, ela seguiu as instruções que o profeta deu para ela. Quando você segue uma instrução profética, Deus te tira de apuros, hein? Quando você segue uma direção que Deus te deu, quando você segue uma palavra que Deus te deu, Deus te tira de apuros. Deus te tira de situações gravíssimas. Por isso, nós precisamos de uma palavra de Deus, nós precisamos de uma instrução, nós precisamos de uma direção do Espírito Santo na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, porque sei que essa foi uma palavra profética, certo? E que assim como essa mulher viveu um milagre, você pode viver um milagre. As vasilhas foram cheias, ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ficou tudo certo. É isso que vai acontecer na tua vida, quando você seguir uma palavra de Deus, quando você seguir uma direção do Espírito Santo. Amém, querido? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E também quero falar rapidamente dos meus livros, meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. São tremendos esses livros, vão te ajudar. Esses livros aqui têm me dado muita alegria, pessoas em todo o Brasil adquirindo fora do Brasil, certo? Aqui tem mais 700 orações nos dois. Se você juntar os dois, dá mais 700 orações. Olha aqui, aqui dentro o versículo, a oração, aqui as direções para o teu dia e aqui um espaço para você fazer a sua própria oração, tá? Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro dos sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. Esse livro também você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E você que ainda não é meu aluno na Academia Kingdom, você não sabe o que está perdendo. Inclusive essa semana nós vamos ter escola de profetas, uma escola profética, e nós vamos transmitir ao vivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Então, eu convido você a se tornar nosso aluno, não perder essa escola. Ela vai acontecer no presencial, certo? E nós vamos transmitir ela para quem é nosso aluno na Academia Kingdom. Vai ser uma benção, vai ser incrível, vai ser profético. Amém? Vai ser tremendo, eu creio. Eu estou recebendo um irmão do exterior, também um irmão aqui do Brasil. Ambos são pastores e também são profetas. E vai ser uma tremenda bênção em nome de Jesus Cristo, certo? Então, se você quer ser meu aluno na academia, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Também nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, anota aí, Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, tá bom? Estarei ministrando nesse domingo às 9 da manhã. Vai ser uma tremenda bênção. Em nome de Jesus, ok? Você pode compartilhar essa live agora? Manda aí para 10 pessoas. Pode mandar para 100? Pode mandar para 200? Manda aí. Deus vai te recompensar. Amém? Manda, compartilha essa live aí com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, eu vou declarar o Salmo 91 aqui, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa. Visita a vida de cada pessoa que está aqui junto conosco nesse momento. Toque-os com o teu poder, Jesus. Meu Pai, eu faço uma oração especial. Da mesma maneira que essa mulher estava endividada, e que uma palavra profética desatou, uma palavra profética mudou a história dela. Eu quero também orar, Senhor, que o Senhor dará uma solução especial a essa pessoa que está numa situação difícil ou que pode estar endividada. Eu quero orar em nome de Jesus, para que a vida dela mude, a história dela mude, que por meio das conexões, por meio das direções de Deus, tudo mude na vida dela. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo tipo de atrapalho na vida dela está por terra, que todo tipo de ação, de ataque espiritual às finanças, à família dela está por terra. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor te toque, que o Senhor te abençoe, que o Senhor libere bênção sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Haja uma intervenção do céu tocando a tua vida, uma intervenção do céu tocando a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Ser visitado pelo poder de Deus agora. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e com o teu favor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe essa oração, compartilhe com 10 pessoas, que julho de 2026 possamos ver uma ação tão poderosa, tão grande de Deus em nome de Jesus. Amém? Compartilhe aí, manda para 10 pessoas, manda para mais pessoas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E consagramos a Ti essa noite, Senhor. Bem como oramos para que junho de 2026 seja uma bênção, seja sobrenatural. Consagramos a Ti e Te damos graças pelo mês de junho de 2026, assim como Te damos graças pelo dia de hoje, por essa noite, pela nossa família, gratidão pelo nosso trabalho, gratidão pelas oportunidades, gratidão pela saúde, gratidão pela provisão contínua do Senhor na nossa vida e por todas as coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado na nossa vida. Oro, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, família, negócios, projetos, que o Senhor dê livramento a essa pessoa, o Senhor dê livramento à sua casa, o Senhor dê livramento a essa empresa, que todo laço do inimigo seja cortado, que toda obra contrária na vida dessa pessoa seja quebrada, seja desfeita, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, abre as portas, libera do Teu poder, libera do Teu favor sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre os projetos dela. Sim, ó Deus, nós apresentamos a Ti todos os projetos, em o nome de Jesus, essa pessoa que fez a sua carta para Deus, o seu projeto para Deus, que o Senhor possa abençoar os seus planos, trazer os ajustes necessários, aquilo que não vem do Senhor tira do caminho,
E aquilo que é do Senhor, que o Senhor possa trazer os recursos, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa derramar graça, o Senhor possa derramar favor sobre ela e também sobre toda a sua família. Oramos, Pai, em nome de Jesus, declarando que esta casa viverá o extraordinário de Deus. Essa casa viverá o incrível do Senhor. Oramos também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, eu sei que tu cura. Eu sei que tu tens todo o poder de libertar, tu tens o poder de restaurar a saúde, restabelecer a vida dessa pessoa, trazer os movimentos de volta, operar maravilhas. Tu és o Deus de maravilhas. E no nome de Jesus Cristo nós oramos por um milagre de Deus. Que o milagre de Deus toque a tua vida. Que o milagre de Deus toque a tua casa agora. Que o milagre de Deus, em nome de Jesus Cristo, comece a tocar em cada célula do teu corpo, nos órgãos internos. Comece a tocar na tua pele. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, inclusive por crianças que têm doenças crônicas. Eu oro, Senhor, por pessoas que têm doenças crônicas. E no nome de Jesus nós oramos por cura, oramos por milagre. Senhor, Tu és o Deus que opera o sobrenatural. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder, envolva-os com o Teu poder. Que a glória de Deus entre nessa casa, que a glória de Deus entre neste lugar. No nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder, Jesus. É o que nós te pedimos. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Se o Senhor te tocar, a tua vida nunca mais será a mesma. Chame por Jesus. Você que entrou aqui nessa oração, até você que entrou pela primeira vez aqui nessa oração, que foi Deus que te trouxe aqui, declare aí: Jesus, se Tu me tocar, minha vida nunca mais será igual. Declare: toque-me, Jesus, com o Teu poder. Declare: chame essa presença santa. Chame essa presença poderosa, a maior presença do universo. Chame a presença de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus Cristo. Invoque a sua santa e poderosa presença. Aleluia. Jesus, toque-os com o Teu poder. Toque-os, Jesus. E aquele que está ferido de alma, aquele que está doente emocionalmente, que seja curado. Toque o Senhor com o Teu poder. Toque a vida dela, Pai. Senhor, aquele que está cansado emocionalmente, aquele que tem enfrentado lutas, aquele que tem enfrentado desafios, Senhor, toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os, Jesus. Envolva-os com o Teu poder. Envolva-os com a Tua graça, Jesus. Envolva-os. Totalmente, completamente envolva-os. Sim, doce e amado Espírito Santo, envolva-os. Envolva-os, toque-os. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Mande essa oração para os teus amigos, para os teus familiares. Você pode compartilhar com 10. E se puder compartilhar com mais, compartilha. Manda nas redes sociais. Manda para o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está cansada da vida. Tem muita gente que está cansada de lutar. Tem muita gente que está se sentindo incompreendido. Tem muita gente que está precisando de um suporte e não tem para quem pedir. Tem muita gente que precisa de uma ajuda e parece que toda ajuda está distante. Mas existe um Deus que nunca está distante e que trabalha para aqueles que nele confiam. Então segura essa palavra. A oração, ela não deve ser que nem guarda-chuva, da gente usar só quando está em aperto. Nós devemos orar sempre. Se Jesus usou a oração enquanto esteve aqui nessa terra, se Ele era um homem de oração e nós nos espelhamos nele, então nós precisamos orar como Ele orou. Nós precisamos buscar a Deus como Ele buscou. Eu quero pedir a você, compartilhe essa oração e que Deus te recompense
poderosamente em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho aqui que eu recebi do Edésio, e ele escreveu assim: no final do mês de maio eu fiquei desempregado e comecei a ter várias crises de ansiedade. Encontrei o seu canal no YouTube e desde então tenho participado das orações e dos propósitos, e muitas são as bênçãos. No propósito da carta para Deus, olha só, mais um testemunho da carta para Deus. Mais um testemunho da carta para Deus. Um processo que estava há 15 anos parado foi chamado para um acordo. No propósito da vida extraordinária, minha filha caçula passou na escola técnica, meu genro conseguiu comprar o carro zero e minhas taxas de colesterol e glicose normalizaram. Me tornei aluno da Academia Kindle Global e faço devocional. Eu e a minha família somos gratos a Deus por sua vida e por sua família. Que bênção, Edésio! Eu fico muito feliz e toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Amém? Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus de milagres. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você viu mais um testemunho aí da carta para Deus. Você está vendo quanta coisa aconteceu nesse propósito da carta para Deus? Quanta coisa aconteceu, quanta resposta houve, quanta resposta houve, quanta resposta houve. Foi incrível, foi incrível, foi incrível, foi incrível. Quantas coisas maravilhosas aconteceram. Glória a Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre o teu coração. Em João capítulo 1, verso 46, perguntou-lhe Natanael: pode haver alguma coisa bem-vinda ou boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Filipe tinha um amigo chamado Natanael. E Filipe falou para Natanael a respeito de Jesus. E eu fico imaginando como que foi essa conversa. Filipe perguntando para Natanael da família, dos negócios. Como é que você está, Natanael? E depois disso ele diz: eu tenho uma novidade para você. Filipe diz para Natanael. E Natanael diz: qual a novidade? Encontramos o Messias, o Cristo. Caminho com ele, sou discípulo dele agora. E Natanael disse: não pode. E da onde que ele é? E daí Filipe diz: ele é de Nazaré? Jesus não era de Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, mas ele era de Belém. Foi em Belém que ele nasceu. E, claro, passou grande parte da sua vida em Nazaré. E Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas muitas vezes menosprezam a gente. Isso faz parte do ser humano. Porque muitas vezes as pessoas pegam uma parte da sua vida ou pegam algo pelo ar e eles já determinam o que é e o que não é. Jesus, ele nasceu em Belém e o Messias viria de Belém. Só que Filipe não tinha informação completa e Nazaré e Natanael também não. Jesus passou grande parte da vida dele ali em Nazaré. E eu quero que você compreenda essa palavra porque ela é uma palavra muito forte. Porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem do seu sacrifício, elas não sabem da sua entrega e elas julgam você. Então, se você está bem, se você está melhor do que elas apontam o dedo. Sabe, eu nunca critico uma pessoa que venceu na vida. Eu nunca falo de uma pessoa que venceu na vida porque ela sabe o caminho que ela teve que trilhar. E eu sei de uma coisa, o dinheiro não vem de graça, o sucesso não vem de graça. Tudo tem seus desafios, tudo, sabe, tem coisas a superar. Não é assim como as pessoas pensam. Tudo é desafiador. E muitas vezes, sabe, as pessoas conhecem só uma parte da sua vida e começam a julgar você.
As pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas falam mal. As pessoas, elas muitas vezes não estão interessadas em toda a verdade. Elas pegam apenas um trecho da verdade e elas têm aquele trecho como a verdade. Mas se as pessoas elas procurassem realmente saber, então elas teriam mais cuidado naquilo que elas falam. E a Bíblia nos diz, olha só, a Bíblia nos diz que Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, as pessoas vão nos menosprezar. Não sabem da nossa história, não sabem da nossa vida, não sabem da nossa dedicação, não conhecem o nosso coração, não conhecem também, fatos da sua vida. Nós não sabemos o que acontece nos últimos segundos da vida de uma pessoa. Nós não sabemos. Eu já orei por pessoas em casos terminais, pessoas que estavam na beira da morte, pessoas que estavam em CTI, pessoas que estavam desenganadas. E a bem da verdade é que a gente não sabe as últimas conversas que a pessoa teve com Deus. Às vezes antes de um acidente trágico, a gente não sabe o que a pessoa estava pensando. A gente tem uma ideia, A gente tem uma ideia, talvez ela estava conversando qualquer outra bobagem, mas a gente não sabe de fato o que aconteceu com aquela pessoa. A gente não sabe. E muitas vezes julgamos as pessoas. Julgamos as pessoas dizendo, não, foi para o inferno. Não, esse não se arrependeu, não aceitou Jesus, Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes nós não conhecemos a verdade inteira. E nesse banco de informações, porque hoje você abre seu celular e já tem ali um monte de notificação de rede social, de WhatsApp, de e-mail e de coisa, tem muita informação. E às vezes você pega uma coisa andando e você acha é isso, e às vezes não é aquilo. Nós podemos olhar um iceberg de um navio e pensar assim, puxa, que iceberg grande. Às vezes ele é maior embaixo do que é em cima. Ou seja, nós conhecemos uma parte, mas não conhecemos a totalidade. Aqui, Natanael não conhecia quem era Jesus. Às vezes você acha que você conhece Jesus, mas você conhece só uma partezinha de Jesus. E você só vai conhecer Jesus de fato. Você só vai conhecer Jesus de fato se você se aproximar dele. Muitas pessoas conhecem Jesus por aquilo que os outros falam. Muitas pessoas conhecem Jesus, por aquilo que é pregado no púlpito, por aquilo que foi dito, por aquilo que fizeram no filme. O Jesus dos olhos azuis, do cabelo loiro. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você, você só vai conhecer Jesus quando você realmente se aproximar dele, você se aproximar dele. E Natanael tinha esse bloqueio, Natanael tinha essa dificuldade. E quando ele chega até Jesus, quando ele chega até o Senhor revelou um fato da vida dele. Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, o que Jesus testemunhou de Natanael, Jesus na verdade fez uma revelação ali. Foi uma revelação. É por isso que eu acredito nos dons proféticos. Eu acredito que o Senhor revela. E o Senhor disse assim, eu te conheço, Natanael. E Natanael pergunta, da onde tu me conhece? E Jesus disse assim, antes de Filipe te chamar, eu já te vi. Nós não sabemos o imbróglio disso, nós não sabemos, por que aquilo ali foi tão significativo para Natanael, mas Natanael disse, você é o Cristo. Alguma coisa ali naquele momento, que só Natanael e Deus sabiam, Jesus revelou naquele momento. Eu quero dizer uma coisa para você, e ali Natanael se rendeu. Às vezes, nós precisamos nos render a Deus. Às vezes, nós precisamos nos render a Deus para conhecê-lo de fato. Nós precisamos nos render e nós ficamos esperando muitas vezes, nós ficamos esperando por aquilo que as pessoas nos falam de Cristo, quando na verdade
Cristo quer se revelar para nós. E quando você se aproxima de Cristo, Ele se revela a você. Deus não quer que você apenas fique, sabe, na margem, na superfície. Deus quer que você entre nas águas profundas. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Você só vai conhecer de fato o Senhor quando você se aproximar dEle. E então você vai descobrir que Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu amanhã. Ele conhece todas as coisas a respeito de você. Eu vejo, sabe, um Natanael julgando Jesus antes e agora um Natanael rendido a Deus. É por isso que tem coisas que antes de nós falarmos das pessoas, antes de nós falarmos mal das pessoas, nós deveríamos primeiro descobrir a verdade. Sabe, alguém pode pegar e fazer um vídeo seu, criticando você, falando mal de você, mas você não conhece uma pessoa pelo vídeo. Nenhum de nós vai conhecer uma pessoa pelo vídeo, nenhuma pessoa vai conhecer uma pessoa por um programa de televisão. Talvez você tenha, sabe, pessoas que você admira na televisão. Bem, essas pessoas fora da televisão, elas, com certeza, elas são outra pessoa. Às vezes mais amáveis do que aparenta na televisão. Às vezes mais humildes do que aparenta na televisão. Às vezes, sabe, pessoas extremamente generosas e que você olhando pela televisão, você dizia assim, não, esse é orgulhoso, olha essa mulher aí, olha, ela é... E às vezes é uma rica de uma pessoa. Assim como podemos ter, né, uma desilusão ao conhecer a pessoa nos bastidores, ver que aquela pessoa é uma pessoa má. Eu quando entrei na Band, junto com um dos diretores da Band, eu fui levado dentro da emissora a conhecer, sabe, os programas que eles tinham, a conhecer até mesmo algumas pessoas que trabalhavam lá. E eu conheci algumas pessoas no corredor que me apresentaram, sabe? E pessoas dóceis, pessoas humildes, e que você olhava pela televisão, você dizia, essa pessoa, sabe, deve ser uma outra coisa. Mas quando eu conheci, sabe, encontrei pessoas humildes, encontrei pessoas boas, pelo menos as que eu encontrei, né? E eu compreendi uma coisa, que muitas vezes nós julgamos uma coisa pelo rótulo, julgamos pelo rótulo e não vemos a essência, julgamos pelo rótulo e não vemos de fato, sabe, o que está ali dentro. E Natanael, ele, quando encontrou Jesus, quando ele teve essa experiência com Jesus, ele mudou a forma como ele viu Jesus. Às vezes você tem um conceito errado sobre a igreja, às vezes você tem um conceito errado sobre Jesus, você pode ter um conceito errado sobre mim. Mas para você conhecer de fato, se aproxime. Se aproxime de mim. Se aproxime da igreja. Se aproxime de Cristo. Se aproxime daquela pessoa, sabe, que você olha para ela e você diz, essa não presta. Você não pode fazer isso. Isso é errado. Nós não podemos ter esse conceito das pessoas sem conhecê-las. Certo? Então, eu vejo que Natanael estava errado, estava equivocado. Quantas vezes estamos errados e equivocados? Quantas vezes menosprezamos as pessoas? E podemos perder uma oportunidade de sermos abençoados por aquelas pessoas. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos conhecer profundamente antes de pensar alguma coisa e antes de falar alguma coisa. Caso contrário, nós podemos pecar contra Deus e podemos perder uma oportunidade de nos conectar com pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Certo? Então, antes de você pensar errado do seu chefe, ande um pouco com ele para conhecê-lo bem. Sabe? É só assim. Porque senão nós vamos... Jesus disse uma coisa, Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que julgardes, vocês serão julgados a mesma medida. A mesma medida. Deixa essa palavra no teu coração. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra. Mande aí para amigos, para parentes, compartilhe com outras pessoas. Sabe? Não julgue um livro pela capa. Aquele livro pode ser muito, muito transformador na sua vida.
Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero fazer 3 anúncios aqui. O primeiro anúncio é que estamos num novo módulo dentro da minha academia, Academia Kingdom Global. Estamos falando sobre metanoia, mudança de mentalidade. Você pode se inscrever aqui no link que está na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Sexta e sábado vamos ter Escola de Profetas. Vamos transmitir a escola também dentro da Academia Kingdom Global, certo? Estou já me organizando para ir para São Paulo. Estarei indo amanhã já, com a graça de Deus, para São Paulo, para a Escola de Profetas, sexta e sábado. E domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Amém? Avenida Aruanã, número 120. E se você ainda não conhece meus livros, esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você pode adquirir nosso livro através do meu site www.vinicius17.com.br. Eu também gostaria de mostrar para você esse livro aqui, o Café com Jesus Kids. É um livro que eu fiz infantil, né? E aqui, para você ver, do outro lado, tem um pastor com as ovelhas para as crianças pintar, vai discipular teus filhos, vai abençoar teus filhos. E junto com esse livro, nós mandamos um kit de canetinha para as crianças, tá? Para as crianças colorir. Então você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero agradecer a Deus por todos os nossos irmãos e amigos que nos ajudam no nosso programa de televisão. Todo sábado eu estou em rede nacional pela Rede TV. É desafiador, mas tem sido uma benção, uma grande benção de Deus. E eu convido você a estar com a gente, certo? Todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E agradecer as orações de todos os irmãos também. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar? Escreve aqui nos comentários: junho será uma bênção de Deus. Já libere essa oração para o mês de junho. Cada dia nós estamos consagrando um mês. Hoje nós estamos consagrando o mês de junho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, derrama do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Derrama do teu favor sobre sua casa, derrama do teu favor sobre a sua família. No nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão, Pai, e abençoe a vida deste homem, abençoe a vida desta mulher. Em o nome de Jesus Cristo, toque com teu poder, Espírito Santo. Toque com a tua graça, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, eu peço o teu favor, eu peço a tua graça, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, libera do teu favor sobre essa pessoa. Consagramos a ti o mês de junho e pedimos que o mês de junho seja uma bênção, seja marcado por milagres, por sinais, por maravilhas. Oramos para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, aquele que está doente seja curado, aquele que está amarrado por forças espirituais que seja livre, pessoas que querem se libertar de vícios, que toda amarra espiritual caia por terra, que todo ataque do inimigo a essa vida, todo ataque do inimigo a esta casa, caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder nessa casa, toca com teu poder nessa família e dá vitória. Dá vitória e intervém, Pai, de uma forma sobrenatural, em o nome
de Jesus Cristo. Pai, eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça e eu peço o teu favor. Em nome de Jesus, toque-os, Pai. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que está doente, que seja curado. Aquele que está oprimido, aquele que está cansado, seja livre agora. E que um novo tempo comece na tua vida. Um tempo profético, um tempo de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode e que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais, em nome de Jesus.